Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Olha só, a gente está usando essa ferramenta. Deixa eu mostrar aqui, eu estou fazendo... Gravar pelo OBS. Olha só, queridos, primeiramente, boa tarde a todos. Estou falando com a Carla aqui. Quero pedir desculpas porque semana passada eu não consegui dar aula porque não consegui. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá. Não consegui porque a ferramenta que a gente estava usando, que era o OBS, não funcionou. Então, quero pedir desculpas que eu tentei diversas vezes e não consegui da mesma forma. Então, agora a gente vai usar esse Google Meet e eu, como vocês estão vendo, para gravar pelo Google Meet tem que baixar não sei o que eu não consegui, então estou gravando pelo OBS. De qualquer maneira, está sendo gravado de qualquer forma, tá? Então, peço desculpas por não ter conseguido na aula passada. Tá bom, Leti. Obrigada, querida. Não ter conseguido dar a aula para vocês na semana passada. Vamos começar hoje, efetivamente, nosso ciclo, nossa caminhada, nossa jornada rumo à aprovação no concurso público. E eu escolhi o tema para a gente começar. Vamos começar com calma, ninguém tem pressa, a gente tem tempo suficiente. Começar a falar sobre alguns apontamentos sobre a nova lei de improbidade administrativa, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é sobre a terminologia nova lei de improbidade administrativa, né? Existe aí uma discussão acerca dessa terminologia, se essa terminologia estaria correta ou se ela estaria equivocada, né? Porque, na verdade, não é uma nova lei de improbidade, né? Não aconteceu com a improbidade administrativa o que aconteceu, por exemplo, com a licitação, né? Em que a Lei 8666 sofrerá efetiva revogação no dia 1º de abril desse ano, e não é mentira essa piada pronta, né? Pela 14133, né? Que é a nova Lei de Licitações. A Lei de Improbidade, a Lei 8429 de 92, ela foi alterada pela 14230 de 2021. Eu trouxe aqui a nova lei de improbidade administrativa, né? Estou falando nova lei porque a doutrina vem chamando de nova lei de improbidade, tendo em vista as alterações que foram sensíveis, que foram substanciais no que toca à parte de improbidade administrativa. Mas se você ouvir alguém falando lei de improbidade com as alterações, está certo também, não há nenhum problema. Vamos lá, permitir. Não há nenhum problema aqui, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre a improbidade administrativa... Boa tarde, Bia, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que conversar sobre a improbidade administrativa, na verdade, é o seu fundamento, tá? É a sua origem. Tudo bem, querida? É a sua origem, né? Porque a ideia de improbidade administrativa, ela converge para a norma constitucional, né? Especificamente no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Só que, para a gente entender, porque ninguém sai da aula com nada decorado, a gente vai entender o passo a passo da improbidade administrativa. Olha só, meus amores, o que diz o caput do artigo 37 da Constituição? A gente sabe que a Constituição trata da administração pública entre os artigos 37 ao 41, né? Que foram os artigos em que o Constituinte originário, lá em 88, quando promulgou a Carta, a Constituição, em 5 de outubro, promulgou, quando eu falo promulgar, significa que ela foi produto de um processo democrático de votação e de deliberação, né?
Então, o Constituinte, quando promulgou a Carta em 5 de outubro de 88, decidiu cuidar da administração pública, especificamente entre os artigos 37 ao 41, que são os artigos que falam sobre a administração pública. E os artigos 37 a 41 não são considerados cláusula pétrea. Os artigos 37 a 41 não estão... Oi, Vivian, tudo bem? Não estão elencados no 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz as cláusulas pétreas quando fala lá. Não pode ter proposta de emenda tendente a abolir. Em nenhum momento fala lá sobre as regras constitucionais da administração pública. Então, não há que se falar em cláusula pétrea explícita. Tampouco há que se falar em cláusula pétrea implícita. Tudo bem? Tampouco há que se falar em cláusula pétrea implícita, né? Cláusula pétrea implícita são aquelas normas da Constituição que, embora a Constituição não diga que elas não podem sofrer modificação, o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, fala que não podem ser modificadas, tá? Por exemplo, as atribuições do Ministério Público. As atribuições do membro do Ministério Público representam cláusula pétrea implícita, como diz o Supremo. Todo o sistema tributário, cláusula pétrea implícita. Os princípios constitucionais sensíveis, né, que justificam intervenção federal, também são cláusulas pétreas implícitas, tá? Mas o tratamento que a Constituição confere à administração pública não representa a cláusula pétrea. Então, se não representa a cláusula pétrea, isto significa dizer que sempre puderam e continuam podendo sofrer modificação. Aí o 37 caput da Constituição fala assim, com redação dada pela emenda 19 de 98, que foi, na ocasião, batizada de reforma administrativa, porque ela veio flexibilizar o Instituto da Estabilidade, ok? O que a emenda 19, que a reforma administrativa quis, foi de fato flexibilizar a estabilidade. Ela quis tornar mais fácil a perda do cargo pelo servidor estável, criando hipóteses de perda que até então não existiam, tá certo? Então, o 37 caput da Constituição fala: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência incluída pelo 37, eficiência incluída pela emenda 19 de 98, tá? Na redação original da Constituição não havia eficiência lá. A eficiência foi incluída pela emenda 19 de 98. Então, vamos lá. Quando a Constituição fala a administração pública de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, obedecerá aos princípios, eu pergunto para você, a Constituição, ela está se referindo ao aspecto externo, formal, subjetivo da administração, ou ela está se referindo ao aspecto interno, material ou objetivo da administração? Esse é o pontapé inicial para a gente entender a improbidade administrativa. E aí a gente vai ter que diferenciar os aspectos formal e material da administração pública. Olha só, sob o aspecto externo, formal ou subjetivo, diz a doutrina do direito administrativo que a administração pública, então, é entendida como um conjunto de órgãos, entidades e os agentes públicos que farão parte dessa estrutura. Entidade entendida como pessoa
jurídica. Ok? Portanto, o aspecto formal da administração tem a ver com o seu formato. Daí, aspecto formal. O aspecto formal da administração nos ensina que ela é um conjunto de órgãos, entidades e os seus agentes, que vão, então, como se fosse uma ramificação, entendeu? Como se fosse um cronograma, um organograma, que vão, então, desempenhar uma função pública, uma função típica de Estado, tá? Quando você fala em função pública, o primeiro artigo que vem à sua mente é o artigo 2º da Constituição, que estabelece a tripartição de poderes, talvez um dos pilares mais importantes do sistema republicano, dizendo lá que os poderes da União são harmônicos e independentes entre si, e são, na ordem que a Constituição traz, legislativo, executivo e o judiciário. Portanto, se a Constituição estabelece que o Estado possui 3 poderes, isso significa dizer que o Estado tem que prestar para a sociedade 3 funções, daí 3 poderes. Portanto, para cada função, existe um poder a ela correlato que a prestará de forma típica, porém não exclusiva. Então, cada poder prestará principalmente, mas não exclusivamente, determinada atividade, ok? Então, a gente tem a função legiferante do Estado, que consiste em inovar na ordem jurídica através da aprovação de leis e atos normativos, como uma emenda constitucional, de forma que todo processo legislativo culmina com a aprovação de uma lei ou de uma emenda, por exemplo. Função administrativa do Estado consiste na gestão da coisa pública, consiste na administração pública de interesses coletivos, interesses difusos, interesses meta-individuais. E isso se dará através da prática de atos administrativos ou através da assinatura de contratos administrativos, como regra precedidos de licitação, salvo as exceções legais. Todo processo administrativo culmina com a prática de um ato administrativo. E a função jurisdicional, Cris. E a função, oi, Cris. Tudo bem? E a função jurisdicional do Estado, que consiste no dever que o judiciário tem de aplicar uma lei a um caso concreto para solucionar um conflito de interesses, denominado lide. Nas palavras de Carnelucci, lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Pretensão que pertence ao autor da demanda, que está no polo ativo da relação processual, e resistência que pertence ao réu, que está no polo passivo da relação processual, que é a pessoa em face de quem a demanda é proposta. Tá beleza? Então, olha só. São as 3 funções do Estado. Volta para o caput do 37. Quando ela fala lá, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, qualquer. O aspecto externo da administração, o aspecto formal da administração, representa que ela é um conjunto de órgãos, agentes e entidades. O aspecto interno, material, subjetivo da administração, significa que ela representa uma das funções do Estado, que é a função de gerir a coisa pública. Esta função não aparece somente no Poder Executivo. Ela aparece como regra no Poder Executivo, representando a regra, função típica do Poder Executivo. Porém, de forma atípica ou anômala, essa atividade também vai aparecer nos outros 2 poderes, tanto no legislativo como no judiciário, de forma atípica ou anômala, excepcionalmente. Então, eu pergunto, quando a Constituição fala que a administração pública é direta e indireta de qualquer dos poderes, significa que ela está se referindo a alguma coisa que apareça em qualquer dos 3 poderes. Ok? E o que aparece em qualquer dos 3 poderes?
é a função administrativa do Estado. É a gestão da coisa pública. O que significa dizer que a própria administração concebeu como pretensão punitiva do Estado a exigência, a determinação, a obrigação de qualquer agente público, em qualquer dos três poderes, desde que esteja desempenhando função administrativa, tem que respeitar, tem que cumprir, tem que obedecer os princípios do direito administrativo. Ok? Ora! Qual é o sentido de a Constituição impor a você uma obrigação se a própria Constituição não te impuser uma punição correlata? Concorda que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhuma norma jurídica, mesmo que não seja norma constitucional. Não faz sentido uma norma jurídica impor a você uma obrigação, uma determinação, se ela não impuser uma sanção correlata ao seu eventual descumprimento. Concorda? Sanção essa que haverá de ser proporcional ao princípio da proporcionalidade, adequação entre meios e fins. Sanção esta que deverá ser proporcional à gravidade da conduta que você praticou. Então, a própria Constituição impõe a regra, exige obediência aos princípios do direito administrativo para qualquer pessoa que esteja exercendo em qualquer dos três poderes a função administrativa, e a própria Constituição se ocupa de determinar qual é a sanção cabível em face de eventual descumprimento dessa regra. Percebeu? E a sanção cabível aparecerá no parágrafo 4º da própria Constituição, que fala, artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Calma. Vamos por partes. A improbidade administrativa, meus amores, não nasce na lei de improbidade administrativa, na famosa LIA. A lei de improbidade, a improbidade administrativa, nasce na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, que, ao regulamentar, ao dar eficácia ao caput, estabelece que o agente público de qualquer dos três poderes que estiver exercendo função administrativa incorrerá na prática de ato de improbidade administrativa, se pisar na bola, incorrerá na prática de atos de improbidade administrativa, na forma e gradação previstas em lei. Então, calma. Forma e gradação previstas em lei, gradação, mais uma vez, aplicação do princípio da proporcionalidade, né? Então, quanto pior a sua conduta, mais severa vai ser a sua punição referente ao seu eventual descumprimento. Agora me diz aqui, na forma e gradação previstas em lei. Na forma da lei. Você concorda que quando a Constituição fala na forma da lei, ela está condicionando o exercício da pretensão punitiva do Estado ao advento de uma lei posterior? Você concorda comigo? Fala comigo. Você concorda? Quando a Constituição fala, os atos de improbidade administrativa importarão, na forma da lei, na gradação da lei. Então, a Constituição está condicionando
o exercício de um direito. Que direito? Da administração pública te punir caso você resolva violar os princípios. Que direito? Direito a exercer sua pretensão punitiva. Então, todas as vezes que a Constituição condicionar o exercício de um direito ao advento de uma lei posterior, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é uma patologia que o próprio sistema criou. Contra patologias... Oi, Claudinha! Tudo bem, amor? Contra patologias cabem remédios. E qual é o remédio cabível aqui contra esta patologia? Mandado de injunção. Só para a gente relembrar aqui, para a informação não ficar aleatória, a deriva, quando a Constituição veio, um autor muito famoso, um clássico, né, do direito constitucional, chamado José Afonso da Silva, tem um livro clássico, Direito Constitucional Positivo, ele escreveu um livro. E nesse livro ele classifica as normas constitucionais utilizando como parâmetro a sua eficácia. Eficácia é a aptidão para gerar efeitos. E aí ele entendeu que no que toca a sua eficácia, a norma constitucional pode ser de eficácia plena, limitada ou contida. Norma de eficácia plena é aquela norma auto-aplicável. É aquela norma em que a Constituição te dá um direito e ela automaticamente permite que você exerça esse direito, oi Aline, sem nenhuma restrição. Norma de eficácia plena, exemplo, habeas corpus, né? Norma de eficácia contida para você decorar ou a ser contida, que pode ser contida, né? Norma de eficácia contida é aquela em que a Constituição te dá um direito, mas você pode exercê-lo. Mas a qualquer momento eu posso conter os efeitos dele por uma lei. Exemplo, é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão na forma da lei regulamentadora. Então, por exemplo, as pessoas formadas em medicina não têm que fazer prova do CRM, como nós formados em direito temos que fazer prova da ordem, né? Não tem que fazer prova do CRM. Mas a qualquer momento a lei que regulamenta esta carreira pode ser modificada, pode ser exigida essa norma, essa regra. E norma de eficácia limitada é aquela em que a Constituição impede que você exerça. Ela te dá o direito e impede que você o exerça. Só vai poder exercê-lo quando for regulamentado. Que é exatamente o caso da improbidade administrativa. A Constituição ela dá ao Estado o direito de exercer a pretensão punitiva dele em face do agente público que estiver pisando na bola, que estiver praticando algo que afronte, que lesione, que viole os princípios da administração, na forma da lei. Então, tem que vir uma lei que regulamente. Essa lei veio, é a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade. Só que, olha só, a Constituição de 88, a Lei de Improbidade é de 92. Concorda que temos um hiato temporal aí? Concorda? Temos um hiato temporal aí. Então, o primeiro questionamento que a gente pode fazer aqui é o seguinte: sujeito é agente público e pratica eventual conduta em 1990. Portanto, ele pratica a conduta após a entrada em vigor da Constituição, porém antes da lei. O sujeito pratica a conduta após a promulgação da Constituição, porém antes da entrada em vigor da lei que regulamenta o ato de improbidade administrativa. Pergunta: esse sujeito que praticou a conduta em 90 vai ser alcançado pela lei de improbidade? Não. Não por quê? Isso, Lete. Não por quê? Porque a Constituição fala que a lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Meus amores, quem é o réu na ação de improbidade administrativa? É o agente público que praticou a conduta. Esse é o réu. Você concorda que o advento da lei de improbidade piorou a situação do réu, que é o agente público? Claro que piorou. Piorou por quê? Porque a partir do advento da lei, agora o Estado tem os meios para te punir. Porque antes da lei entrar em vigor, como é que eu vou te punir se eu sequer sei o que é improbidade?
Como é que eu vou te punir se eu não sei qual é o passo a passo para que eu possa exercer a minha pretensão punitiva? Então, o advento da lei de improbidade foi uma ferramenta, foi um instrumento para que o Estado dê concretude, para que o Estado possa viabilizar a sua pretensão punitiva. Então, piorou a situação do réu. Se piorou a situação do réu, não vai retroagir. Então, se não vai retroagir, o efeito é para frente, ex nunc, não para trás, ex tunc. Entendeu? O que significa dizer que se o agente público pratica essa conduta entre 88 e 92, fato atípico. Não responde por improbidade porque não havia lei que regulamentasse a matéria. Você não tem como responder por uma coisa que não foi regulamentado ainda. Tá claro? Tá joia? Aí a Constituição fala, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá. O que é apurado em uma ação penal, hein? Em uma ação penal é apurada a prática de um crime. Tu concorda? Não importa se é ação penal pública, privada, isso não importa pra gente aqui. Uma ação penal destina-se a apurar a prática de um crime. Ora, se a Constituição fala os atos de improbidade importarão, significa que você vai responder por improbidade, sendo agente público. Sem prejuízo da ação penal cabível, o que significa dizer que a ação judicial para apurar a prática de improbidade administrativa não faz com que a ação penal fique prejudicada. A ação penal não vai restar prejudicada. Ora, se a ação penal não vai ficar prejudicada, significa que vão correr em paralelo. Tô ficando louca. Vão correr concomitantemente. O que também significa dizer que a improbidade não vai ser apurada em uma ação penal. Porque a Constituição fala sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se não haverá prejuízo, se eventual ação de improbidade não gera prejuízo para eventual ação penal, significa que a improbidade não é apurada em uma ação penal, porque ela não fica prejudicada. E o que é apurado em uma ação penal? A prática de um crime. O que significa dizer, então, que improbidade não é crime. Pelo amor de Deus, improbidade administrativa não é um crime. É um ato porque não é apurado em uma ação penal. É um ato ilícito de natureza civil. Então, se é um ato ilícito de natureza civil, significa dizer que vai ser apurado em uma ação judicial. Ou seja, improbidade administrativa 1. Jamais pode ser apurada em processo administrativo disciplinar. Jamais. 2. Improbidade administrativa não pode restar como punição pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Porque pena privativa de liberdade cabe apenas para quem cometeu um crime. Se você não cometeu crime, não cabe pena privativa de liberdade. O que nos leva a concluir que as sanções cabíveis para o agente público que pratique improbidade, natureza jurídica, são sanções extrapenais, porque não ensejam pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Joia? Aí, em 1900, alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Aí, em 1992, entrou em vigor a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Lei essa que foi profundamente modificada em 2021 pela entrada em vigor da Lei 14.230, tá? Primeiro artigo da Lei de Improbidade Administrativa. Primeiro artigo revela o objeto material, o bem jurídico tutelado na ideia de improbidade administrativa.
O que se quer proteger, tendo como escudo a lei de improbidade administrativa. O que se quer proteger é a probidade na função pública. São os valores de ética, de retidão, de honestidade, de respeito ao Estado democrático de direito, do respeito à distribuição de competências, respeitando sobremaneira os limites impostos pela Constituição. Portanto, a lei de improbidade tem como objeto material a probidade. Tem como bem jurídico tutelado pela norma jurídica a probidade na administração. A ética, a eticidade, a lisura, a retidão nas relações jurídicas que o Estado trava entre si ou com a sociedade. Olha a redação do artigo 1º da lei. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará, não falei bem jurídico tutelado? Tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Primeira coisa que você tem que entender é exatamente isso. O bem jurídico tutelado pela lei de improbidade é a probidade, é a lisura, é a ética, é a retidão no desempenho das funções do Estado e na divisão de suas funções. Porque, veja, o Estado é democrático de direito. Então, quando eu falo que o Estado é democrático, além de democrático, ele é democrático de direito. Quando eu falo que o Estado é democrático, primeira premissa, ele pressupõe distribuição de competências. É o famoso cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, de forma que um não pode invadir a atribuição do outro. Um pode controlar o outro para que o mantenha ou restabeleça eventualmente o equilíbrio. Porque isso aqui é uma república. Então, se é uma república, pressupõe que haja equilíbrio entre os três poderes da república. Eu não posso invadir a atribuição do outro, mas eu posso controlar. Sistema de freios e contrapesos. Essa ideia de democracia está intimamente ligada com a organização do Estado. Porque essa organização tem a ver com a distribuição de competências que o sistema democrático prega. E essa distribuição de competências não se dará do alô-além, né? Não nascerá por brotamento, né? Do mais absoluto e rasteiro nada, né? Porque além de um Estado democrático, ele é democrático de direito. Então, essa distribuição de competências se dará através da norma jurídica, através da lei. É a lei quando eu falo no sentido amplo, tá? Norma constitucional e norma infraconstitucional, no sentido amplo, tá? A lei quem vai definir, quem vai estabelecer, quem vai traçar o limite da tua atribuição, até onde você pode ir. De forma que se você invade essa atribuição, você está criando tensão entre os três poderes. Ao criar tensão entre os três poderes, você está afrontando o sistema democrático que pressupõe tripartição. Ao afrontar o sistema democrático, você estará praticando o ato de improbidade administrativa, porque este é o bem jurídico tutelado pela lei de improbidade, na forma do artigo 1º da lei. Está claro? Sim ou não? Está claro, meus amores? Claríssimo. Estou falando muito rápido? É que eu falo rápido. Não, tá não. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Aí vem o parágrafo 1º da lei. Primeira alteração importantíssima. Ó. Ah, não tá aqui. Eu tinha redação antiga. Essa redação aqui
Peraí, acho que eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui. Vamos lá. Acho que eu tenho aqui. 8429. Antiga. Oito, 8429. Cadê você? Aqui. Olha só. Esta. Peraí. Você tá vendo aqui uma coisa que eu vou te mostrar? Esse vade-mecum é de 2021, tá vendo? Vade-mecum de constitucional e administrativo, tá vendo? 2021. Lei de improbidade administrativa. Tá vendo? Então, a gente vai ver a redação anterior e como está hoje. Artigo 1º, na redação, como está hoje. Artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, repeliu a conduta culposa, né? Tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Ou seja, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa ela é categórica em 2 pontos. Primeiro ponto, atos de improbidade são os artigos 9º, enriquecimento ilícito, 10, prejuízo ao erário, e 11, lesão a princípio do direito administrativo. Portanto, está revogado. Tá vendo aqui? O artigo 10A não é mais considerado ato de improbidade administrativa, que representava a concessão de benefício tributário ou financeiro. Artigo 10A sofre revogação. Agora são 3 os atos de improbidade. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Ok? O 10A morreu. Joia? Beleza. Segundo ponto. Olha para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo sem você conhecer, não vou te dar informação de bandeja. Não adianta me olhar com essa cara de filho de cego, tá sempre pedindo alguma coisa. Eu não vou te dar, não adianta me pedir a informação de bandeja que eu não vou te dar. Vou fazer você raciocinar junto comigo aqui. Olha só. Você concorda que quando a gente fala assim... Vou pegar para tu ver. Olha só. Quer ver? Apresento-lhes Código Penal, tá? Artigo 121, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Matar alguém, homicídio simples. Pena. Pena para quem mata alguém, homicídio simples. Reclusão de 6 a 20 anos. Então, é uma escala penal alta, né? 6 a 20 anos. Beleza? Aí você vai lá para o parágrafo 3º. Então, o homicídio doloso, quando há intenção de matar, pena 6 a 20 anos. Parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Se o homicídio é culposo, quando não há intenção de matar, pena
detenção, não é nem reclusão, é detenção, de 1 a 3 anos. Porra! Caraca! Tu concorda que a escala penal é muito menor? Minha mãe tá aqui, eu tô em casa, minha mãe tá aqui, tá mandando mensagem pelo WhatsApp. Ai, eu não aguento. Rapidinho responder ela. Tá, ela já sabe. Ó, vamos entender o que é dolo ou culpa? Dolo e culpa representam os elementos subjetivos do tipo, tá? Elementos subjetivos do tipo. Dolo é o de propósito. Dolo é consciência e vontade. Agir com dolo... Milene. Ô, Milene, tudo bem? Agir com dolo significa que o sujeito, de forma livre... Presta atenção no que eu vou te falar agora, hein? Presta atenção. Agir com dolo significa que o sujeito agiu de forma livre e consciente. Porque dolo é consciência e vontade. Não, quando eu falo que o cara agiu de forma livre, significa que ele não sofreu nenhum tipo de coação. Tá? Quando eu digo que ele agiu de forma consciente, significa que ele dirigiu a sua conduta no sentido de causar danos a alguém. Ele dirige a sua conduta no sentido de causar danos a alguém. Fui clara? Fala comigo. Fui clara? Você concorda comigo que a prática de um crime... Isso, Cris, Vivi, fala comigo. A prática de um crime é muito pior do que a prática de... Isso, Lete, fala comigo. A prática de um crime é muito pior do que a prática de ato de improbidade administrativa? Se quiser abrir o microfone, pode, tá, gente? Eu até acho legal. Concorda, Vivi? Concorda, Alex? Ok, verdade. Concorda, Cris? Você vai afrontar... Quando você pratica um crime, você afronta de forma muito mais grave e visceral o bem jurídico tutelado pela norma. Então, no homicídio, por exemplo, o bem jurídico tutelado... Oi, volta aqui. Como é que volta eu aqui? Acho que é a Mi. Oi. Alguém tá com microfone ligado? Acho que é a Mi. Foi? Isso, obrigada. Quando vocês quiserem falar, abre o microfone. Falou, fecha, que não fica... Eu queria voltar para minha cara na tela cheia. Vocês sabem como é que faz isso? Sabe? Não, né? Não. Como é que é isso aqui? Tá bom, tá ainda... Também não sei, Lete. Eu tô tomando uma surra, mas... Tela cheia. Sei lá o que é isso. Não vai continuar a mesma coisa. Bom, voltar. Tá bom assim? Tá bom assim o meu rostinho menor? Tá, né? Tá, né? Só que eu não tô vendo o chat, eu queria... Bom, enfim. Você concorda que a prática de um crime é muito mais afrontoso? Você viola muito mais gravemente o bem jurídico tutelado pela norma?
Concorda? Então, a resposta do Estado para você... Pronto, chat com todos. Agora que eu estou vendo aqui. Permitir que todos os participantes enviem mensagens. Sim. Sim. Então tá. Então, olha só. Praticar um crime é uma afronta muito maior ao bem jurídico tutelado pela norma. No exemplo que eu dei, que foi o homicídio, qual é o bem jurídico tutelado pela norma? É a vida. Concorda? Então, se você pratica uma conduta que afronta esse bem jurídico, a resposta do Estado tem que ser uma resposta muito pior, porque a tua violação foi muito pior. Tu concorda comigo? Concorda? Concorda? Que a prática, então, da prática do crime é muito pior do que a prática do ato de improbidade administrativa, pô. Tu concorda? Então, olha só, se no crime a lei dá uma escala penal para conduta dolosa, a pena é muito maior e conduta culposa é muito menor, não tem nenhum sentido na antiga redação da lei de improbidade admitir a modalidade culposa sem trazer uma escala sancionatória menor. Entendeu? Porque na redação antiga, o artigo 10, que fala do prejuízo ao erário, admitia a modalidade culposa. Só que nas sanções, que era o que o artigo 12 trazia, não tinha essa diferença. Então, se o sujeito praticasse uma conduta dolosa ou culposa, a resposta era a mesma. Qual é o sentido que isso faz? Nenhum sentido, percebeu? Percebeu que violava o princípio da proporcionalidade? Porque acabava que a improbidade, no final das contas, ficava mais dura, ficava pior do que a prática de um crime. Qual é o sentido que isso tinha? Nenhum sentido. Então, a primeira alteração substancial na nova redação da lei de improbidade é: não existe mais a modalidade culposa. Culpa foi sem querer. Culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado. Você não teve a cautela necessária e essa falta de cautela, você não teve a cautela necessária e essa falta de cautela gerou danos a alguém. Inobservância do dever objetivo de cuidado. Não esquece isso, porque isso está caindo em concurso. Não existe mais nenhuma modalidade de ato de improbidade administrativa que seja culposo, só doloso. Oi, Ju! Tudo bem? Não existe mais a modalidade culposa. Então, agora, todos os atos de improbidade, artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, exigem o dolo, consciência e vontade. Meus amores, isso ficou claro? Porque a gente vai começar a aprofundar isso aqui. Ficou claro a violação ao princípio da proporcionalidade? Ficou claro que era desproporcional? E por isso que a lei de improbidade foi modificada? Porque não havia diferença na escala sancionatória. Na redação anterior, se você praticasse uma conduta dolosa ou culposa, era a mesma coisa. Você recebia do Estado a mesma sanção. Então, acabava que a improbidade era pior do que você estivesse praticando um crime. Porque lá no crime tem a escala para a modalidade dolosa e a escala para a modalidade culposa. Isso ficou claro? Sim ou não? Gente, apareceu uma mensagem aqui de que vai acabar a reunião em breve. Aí eu faço o quê? Eu faço outra? Vou fazer outra, então. Fala comigo, gente. É isso mesmo? Acho que você vai precisar abrir uma nova reunião, colocar um novo link Tá, entendi. disponível para a gente poder acessar. Beleza.
é porque vai fazer 1 hora de aula já, que eu comecei às 3, comecei antes das 3, são 10 para as 4, beleza. Então, quando essa acabar, eu encerro e começo e faço outro link. Mas eu quero saber assim, essa história de agora só tem modalidade dolosa ficou claro? Ótimo. Então a gente já sabe o que é o dolo. Só que a nova lei de improbidade, tô falando nova lei, tô falando é a mesma lei, mas com a nova redação, tá? A nova lei de improbidade, ela foi além, cara. Ela trouxe aqui um conceito tipicamente oriundo do direito penal. Ó que loucurada. O legislador misturou todas as estações, tá? Misturou lá o direito penal com o direito administrativo. Falando assim, ó. Eu falei que o artigo 1º, parágrafo 1º, exige dolo, não é isso? Não tem mais culpa. Olha o que fala o parágrafo 2º do artigo 1º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Olha só. O legislador aqui da nova lei de improbidade trouxe lá do direito penal um conceito que é a divisão absolutamente doutrinária entre a diferença doutrinária entre dolo geral ou genérico e dolo específico. O que é isso? Dolo geral, dolo genérico é a intenção de praticar a conduta. Quando lá a lei penal tipifica a conduta e exige, para tanto, que você tenha a intenção de praticar. Esse é o dolo genérico. Só que quando o Código Penal, quando a lei penal utiliza o chamado dolo genérico, ela não exige o denominado especial fim de agir. Especial fim de agir é o dolo específico. Portanto, existem crimes que exigem o especial fim de agir e outros que não exigem o especial fim de agir. Vamos dar um exemplo? Um exemplo fácil aqui que eu dei para vocês. Deixa eu voltar. O especial fim de agir. Dolo genérico. Homicídio. Matar alguém. A lei exige alguma especificidade na sua vontade? A lei exige o especial fim de agir? Não. Exige só que você tenha a intenção de praticar a conduta. Simples assim. Não é isso? Agora, vamos lá para o crime do 319, só para te dar um exemplo, tá? Para a gente entender. Aqui. Cadê? Patrocinar. Estou procurando aqui. Olha aqui. Artigo 319 do Código Penal é o crime de prevaricação. Retardar, vê se você sente a diferença. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você percebe que tem uma diferença? Homicídio, matar alguém. A lei exige um especial fim de agir? Não, vai exigir somente um dolo genérico. Na prevaricação, deixar de praticar ato de ofício
para satisfazer sentimento pessoal. Tá entendendo? Então, na prevaricação... Oi, Débora. Não é Claudinha, Claudinha volta. Na prevaricação, a lei exige um especial fim de agir. Entenderam isso? Você vai deixar de praticar ato de ofício por sentimento pessoal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você não vai deixar de praticar ato de ofício porque você está afim. Você é servidor público. Você deixa de fazer o que a lei manda porque você está afim? Isso não é prevaricação. Porque a prevaricação exige o especial fim de agir. Qual é o especial fim de agir? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, você é delegado de polícia, deixa de lavrar o ato de prisão em flagrante porque o cara é seu amigo. Está satisfazendo o sentimento pessoal. Ficou claro? Isso é o dolo específico. É o contraponto do dolo genérico.